Oi, seus lindos! Aqui é o professor Murilo Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje aprenderemos mais 2 estruturas prontas de introdução. Isso mesmo, esqueletos que você vai completar rapidamente para construir uma introdução maravilhosa, para você sambar na cara do corretor, pisar, arrasar nesse Enem e quem sabe tirar uma nota máxima, não é? O sonho de todo estudante do ensino médio, já foi o meu, mas eu tirei 980. Então, vamos lá. Queridos, como eu disse no vídeo anterior, eu já gravei um vídeo ensinando a como fazer a introdução, caso você queira andar com as próprias pernas, escrever de modo autoral. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. E eu já tinha gravado também um vídeo apresentando 2 estruturas prontas de introdução. Esse vídeo é para dar mais opção para o aluno de poder escolher uma introdução que ele se sinta mais próximo, tenha mais afinidade, tá bom? E aí, eu quero deixar claro de novo que o meu intuito não é te desmotivar a escrever por conta própria. Pelo contrário, eu só quero que você utilize essas estruturas como um plano B ou caso você tenha tido uma péssima educação em redação. Aí essas introduções elas vão alavancar muito o seu texto, alavancar a sua nota e te aproximar da tão sonhada nota máxima. Tá bom? Então, deixa de conversa, vamos já para as estruturas. A primeira estrutura de introdução que eu queria mostrar para vocês diz respeito a uma frase do Lima Barreto. Gente, o Lima Barreto, ele foi um escritor pré-modernista e ele dizia o seguinte, que no Brasil não havia povo, havia público. É triste escutar isso porque essa realidade ela ainda se reverbera na contemporaneidade, né? O brasileiro, ele prefere ser público a ser povo. O que significa isso? Que o brasileiro, ele não é protagonista da sua própria história. Ele é um mero espectador ou, quando muito, um coadjuvante do seu próprio processo histórico, porque é um povo que se habitua, que se acostuma aos problemas, que pouco age e adota uma postura de indiferença, de passividade perante os problemas sociais. É esse repertório que eu vou apresentar nessa estrutura agora para vocês e que dá certo para qualquer tema de redação que o Enem cobrar, tá? Gente, é qualquer tema. Você pode sempre afirmar, em qualquer texto que você vai escrever, que o brasileiro ele está adotando uma postura negligente, omissa, indiferente, passiva em relação àquele problema. Essa é uma opinião que se repete em diversas redações nota 1000 e eu vou trazer aqui para vocês numa introdução. Olha que incrível. Então, vamos ler junto comigo e aí eu vou mostrar para vocês como utilizar essa estrutura pronta, tá bom? Então, vamos lá. Lima Barreto, célebre escritor pré-modernista, afirmava que o Brasil não tinha povo, mas sim público. Isso significa que incontáveis brasileiros assistem indiferentes às mazelas sociais e poucos se identificam como protagonistas de sua própria história. Analogamente, parte da sociedade contemporânea age com descaso em relação a, e aí você vai colocar o tema da redação, o que endossa a premissa barretiana. Nesse cenário, não só o assunto 1, argumento 1, mas também o assunto 2, argumento 2, são problemas que devem ser combatidos. Gente, essa estrutura do Lima Barreto, ela funciona quando você coloca o tema de modo negativo. Por quê? Porque você vai acusar aqui o brasileiro de agir com omissão, com descaso em relação a algum problema social. Eu estou dizendo isso porque às vezes o Enem, ele te traz um tema positivo e aí você tem que então transformá-lo em negativo para inseri-lo na estrutura, tá? A gente já fez isso, essa transformação do tema negativo no vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo, tá? Se você tem dúvidas, entra lá no vídeo, dá uma olhada e qualquer coisa pergunta aí nos comentários, ok? Então vamos ver como é que fica a aplicação dessa estrutura do Lima Barreto dentro do tema do Enem 2021. Gente, o tema do Enem 2021, ele é um tema mais difícil de colocar dentro de estrutura pronta.
Eu não sei se vocês perceberam, mas teve só 10 notas 1000 no Enem 2021. Isso mostra que os alunos tiveram mais dificuldade na construção do texto, né? Mas por que é mais difícil? Porque o tema do Enem 2021 trouxe, 3 núcleos. O tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Imagina só, você tem 3 núcleos: invisibilidade, registro civil, cidadania. Você tem que conseguir colocar esses 3 núcleos na introdução, tá? Então eu vou ler aqui com vocês a aplicação desse esqueletinho do Lima Barreto dentro desse tema, e vocês vão ver que às vezes eu não consigo colocar o tema por inteiro, porque ele é muito grande, né? E aí você vai ter que fazer uma estratégia, adotar uma estratégia que eu vou te mostrar qual é. Vamos à leitura. Lima Barreto, célebre escritor pré-modernista, afirmava que o Brasil não tinha povo, mas sim público. Isso significa que incontáveis brasileiros assistem indiferentes às mazelas sociais e poucos se identificam como protagonistas de sua própria história. Analogamente, parte da sociedade contemporânea age com descaso em relação à invisibilidade de pessoas sem registro civil, o que endossa a premissa barretiana. Nesse cenário, não só a fragilização da cidadania, mas também a desigualdade social são problemas que devem ser combatidos. Queridos, reparem que eu não consegui colocar a palavra cidadania dentro da minha tese geral, que é esse momento que eu apresento o tema para o corretor, né? Eu consegui só mencionar registro civil e invisibilidade. Então, o que eu fiz? Eu mencionei a perda da cidadania, a fragilização da cidadania, na minha tese específica, como um problema que eu vou desenvolver posteriormente no texto. Por que eu fiz isso? Porque a sua introdução, ela sempre tem que abordar o tema por inteiro. Você tem que focalizar todas as palavras núcleo do tema na sua introdução, tá? Uma introdução bem escrita é aquela em que o corretor não sabe o tema da redação, mas ele lê sua introdução e ele chega até esse tema. Ok? Então, eu adotei essa estratégia, mas caso você consiga já colocar o tema por inteiro aí na tese geral, que está em azul, vai ficar ótimo, porque aí você tem mais liberdade na escolha do argumento 1 e do argumento 2, do assunto 1, do assunto 2, aí da sua tese específica. Tá bom? Gente, essa estrutura do Lima Barreto eu amo, porque colocar literatura, né, fica muito legal, porque todo corretor é formado em letras e ele estuda literatura, então, fica a dica. Eu acho que o corretor gosta de ver literatura, coisas que ele estudou dentro da sua redação. Gente, você deve estar se perguntando: mas o Murilo só coloca homem nessas estruturas de introdução, cadê as mulheres? E realmente é uma colocação super válida, e pensando nisso, eu vou mostrar para vocês agora uma estrutura em que eu utilizo uma pensadora, uma filósofa, que é a Rosa Luxemburgo, tá, gente? A Rosa Luxemburgo foi uma pensadora revolucionária e ela colocava a seguinte questão: ela desejava um mundo em que todos fossem humanamente diferentes, socialmente iguais e totalmente livres. Olha que interessante, essa colocação da Luxemburgo vai muito ao encontro do que prescreve a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. E geralmente os temas do Enem, eles tocam em alguma dessas premissas que a Luxemburgo coloca. Ou o tema do Enem, ele vai tocar em alguma perda da liberdade, ou o tema do Enem vai tocar em alguma questão de disparidade social, de desigualdade social, ou o tema do Enem vai abordar alguma questão relacionada ao não respeito à diversidade, ao não respeito às diferenças individuais. Então, é uma colocação da Luxemburgo bastante genérica e que você pode utilizar em praticamente todos os temas que o Enem cobrar de você, tá bom? Então vamos ler essa estrutura, ver como fica, e aí a gente aplica ela em algum tema de redação. Vamos lá.
Rosa Luxemburgo, filósofa polonesa do século XIX, defendia a existência de um mundo em que todos fossem socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Todavia, quando se percebe o tema, e aí de novo você vai colocar o tema negativo, é incontestável que o presente contexto contraria o anseio da pensadora. Nesse panorama, não só o assunto 1, argumento 1, mas também assunto 2, argumento 2, são entraves que devem ser amenizados. Gente, quando nós construímos a introdução do Lima Barreto, eu falei que era um pouquinho mais difícil, porque eu ia colocar num tema do Enem 2021 que tinha 3 núcleos. Eu vou fazer isso de novo. Vou colocar agora essa estrutura da Luxemburgo num tema que tem 3 núcleos também. É um tema que eu passei para os meus alunos, que é o seguinte: Covid-19 e desigualdade social. Impactos da pandemia no contexto escolar brasileiro. É um tema que tem 3 núcleos: Covid ou pandemia, desigualdade social e educação, contexto escolar. Então, eu vou tentar colocar esse tema nessa estrutura da Rosa Luxemburgo para vocês verem como que fica. Olha só. Rosa Luxemburgo, importante filósofa polonesa do século XIX, defendia a existência de um mundo em que todos fossem socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Todavia, quando se percebe o aumento da desigualdade social e o difícil acesso à educação durante a pandemia da Covid-19, é incontestável que o presente contexto contraria o anseio da pensadora. Nesse panorama, não só o aumento do analfabetismo funcional, mas também do trabalho infantil, são entraves que devem ser amenizados. Gente, eu consegui na minha tese geral colocar os 3 núcleos que estão aí em negrito para vocês: educação, Covid-19 e desigualdade social. Se eu não tivesse conseguido fazer isso, eu deveria continuar a apresentação de algum desses núcleos na tese específica, igual a gente fez lá na estrutura do Lima Barreto. Ok? Então, finda essa parte 2 do vídeo. Agora vocês têm 4 estruturas prontas de introdução. Você vai escolher qual te agrada, caso você queira utilizar, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, se inscreva. Entre no nosso canal do Telegram para saber das novidades da Intertexto. E até semana que vem, queridos. Beijo no coração.